Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Nove horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Vamos falar do seu clube de coração, também entrevistas aqui na Bradesco Esportes FM, além da sua participação por aqui. Tudo com a coordenação e a interatividade de Vitor Cunha na rádio do seu esporte, a participação de toda a equipe da Bradesco Esportes, a rádio do seu esporte. Vamos nessa, seja bem-vindo em 91.1, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E seguimos agora aqui na Bradesco Esportes FM para os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, começando com o Jornal Metro. Fla vive dia turbulento às vésperas da estreia. Crise, prisão de vice de futebol e venda do lateral Jorge agitam bastidores do clube. Time enfrenta o Boa Vista amanhã. Jornal O Dia, Menino de Ouro, Mônaco da França desembolsa 28,8 milhões de reais pelo futebol de jovem lateral esquerdo Jorge, que passa a ser o jogador mais valioso de todos os tempos do Flamengo. Diário Lance, tá chegando, Berrio vem aí. Fla e Atlético Nacional acertam as últimas pendências e só falta o anúncio oficial. Jornal O Globo, quanto vale? Rumo à França, preço de Jorge causa controvérsias, em especial após a melhora financeira do Fla, mais valor supera o de últimos laterais da seleção brasileira. Vamos aos sites agora, começando com o Globoesporte.com. Manchester United perde por 2-1 para Hull City, mas vai à decisão. Diabos Vermelhos se classificam para a final pelo saldo de gols. Lancinete, Botafogo minimiza a derrota na estreia do Carioca e busca forma física ideal. ESPN, débito é da Rio 2016. Maracanã tem luz cortada e concessionária afirma que pagará dívida de R$1 milhão. Portal da Band, Maradona sai em defesa de Messi e cutuca o Brasil. Argentino diz que craque do Barça é melhor que já viu jogar e faz brincadeira com música de torcida. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, nesse que é o Nossa Área, primeira edição. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, é hora de girarmos destaques dos clubes do Rio de Janeiro, começando com o Flamengo. Fala, Bruno Lousada. E o Flamengo confirmou a saída do lateral Jorge em nota oficial. O jogador segue para o futebol francês, para o Mônaco, e a negociação gira em torno de 8,5 milhões de euros, ou 29 milhões de reais. O Flamengo tem direito a cerca de 20 milhões de reais por este negócio. Agora o clube busca um lateral no mercado, já que tem apenas Trauco para essa posição, ou jogadores da base que podem ser integrados ao elenco profissional. René do Sport é um dos nomes especulados no Flamengo. É a busca agora para um lateral esquerdo, já que só sobrou um. Resta um e resta o Trauco na equipe do Mengão. Vamos ao Vasco da Gama, por aqui quem chega é Ranieri Borges. E as negociações envolvendo o atacante Luiz Fabiano devem atrasar ainda mais e a novela continua. Isso porque amanhã é comemorado o Ano Novo Chinês e por conta do recesso no país,
o atacante deve demorar ainda mais para conseguir a sua rescisão contratual e assim poder fechar com o Cruz Maltino. Luiz Fabiano não quer abrir mão da premiação a que tem direito por conta da conquista da segunda divisão do Campeonato Chinês na última temporada e também da artilharia da competição e as suas metas alcançadas. E isso é o que dificulta no momento a rescisão contratual do atleta. O seu atual clube na China quer contar também para a temporada com Alexandre Pato. E caso o jogador chegue, isso facilitaria a saída de Luiz Fabiano e assim as coisas ficariam menos complicadas. Ele poderia assinar com o Cruz Maltino. O Alexandre Pato pode ajudar o Luiz Fabiano a mudar de ares e vir para São Januário. Hora do Botafogo, quem chega é o Thiago Esteves. Ainda sem o zagueiro Carly e o meia João Paulo, o Botafogo realiza primeiro treino após a derrota por 2-0 para o Madureira no estádio Newton Santos. Os dois jogadores realizam um trabalho de transição entre o departamento médico e a preparação física e são dúvidas para o confronto de amanhã contra o Nova Iguaçu. Camilo volta da seleção, treina com o grupo, está à disposição do técnico Jair Ventura. Camilo pode jogar no final de semana. O torcedor do Botafogo está com certeza vibrando com essa situação no Fluminense. Quem destaca tudo é Rodolfo Lamas. E o técnico do Fluminense, Abel Braga, confirmou ontem que o lateral esquerdo uruguaio Álvaro Pereira, que pertence ao Cerro Porteño do Paraguai e já defendeu o São Paulo e no futebol europeu o Porto e a Inter de Milão, e inclusive participou de 2 Copas do Mundo pela Celeste Olímpica de 2010 e a de 2014 aqui no Brasil, foi oferecido ao tricolor. Além dele, o Fluminense também chegou a negociar com Marlon, atleta que pertence ao Criciúma, jogador de 19 anos. Entretanto, as negociações não andaram, já que o Fluminense pretendia apenas o empréstimo e a intenção do Criciúma é negociar esse jogador em definitivo. Campeonato Carioca. Teremos a primeira rodada começando amanhã da competição. E tem o Botafogo enfrentando o Nova Iguaçu às 5 horas da tarde no estádio Newton Santos. Às 7 horas o Flamengo enfrenta o Boa Vista na Arena das Dunas. No domingo, a bola rola a partir das 4h30 para Bangu e Portuguesa e Resende e Volta Redonda. Às 5 tem Vasco e Fluminense e às 7h30 Macaé diante da equipe do Madureira. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h06 no Rio, você ligadinho aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. E hoje é sexta-feira e hoje é tema livre. Na nossa pesquisa do dia você pode falar sobre o que quiser aqui na rádio do seu esporte. Quer falar sobre o Jorge? Fala sobre o Jorge. Quer falar sobre o ataque do Vascão? Fica à vontade para falar do ataque do Vascão também. Você tem liberdade aqui na Bradesco Esportes FM. Tem vez e tem voz. Quem vai ficar de olho em tudo que você fala é o Vitor Cunha aqui na rádio do seu esporte. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Como é que a galera faz para participar com a gente através das nossas redes sociais, Vitor? Bom dia, Juan. Bom dia para você e para todos os ouvintes aqui da Bradesco Esportes FM. É muito fácil participar, né, Juan? Pode ser através do Twitter, @BradescoFMRio, do Instagram, @BradescoFMRio, pelo WhatsApp, 964338136, ou então através do Facebook, Bradesco FM Rio 91.1. É muito fácil interagir com a gente. Você manda seu recado ao WhatsApp 21 964338136. Se quiser mandar aquele áudio maneiro aqui pra rádio do seu esporte, fique à vontade. Já tem uma galera participando por aqui, como sempre, né? Quando tem novidade aqui na rádio do seu esporte, a gente dá a participação do ouvinte também aqui em 91.1. A galera interagindo, tema livre na Bradesco Esportes FM. Mande o seu áudio pra cá. Vamos ouvir o torcedor. Bom dia, amigos da Bradesco Esporte, que é o Bruno Habib, da Vila da Penha. Cara, aqui não dá pra entender o seguinte: o Berrio custa 5 milhões. O Flamengo oferece 4, eles não aceitam. Aí oferece 4, 4,5, 5 e continua a negociação e vai se arrastando. E o mês de janeiro acabando. Aí o Jorge tá lá na cláusula dele lá, 30 milhões de euros. Aí vem qualquer um lá da Europa
Ah, eu quero te dar 8 milhões e meio. Tá bom, pode levar. Pô, tá fora da validade ele? Tá acabando a validade agora? Ele é perecível? Pô, pelo amor de Deus, cara, diretoria. Pô, a gente agradece por tudo que vocês fizeram até agora. E vão fazer ainda. É CT, é pagamento de dívida, é tudo. Mas pelo amor de Deus, dá um mole desse. O Jorge é craque, é o melhor do mundo. Não é. Mas se custa 30 milhões, pô, tenta 15 pelo menos. Tenta metade. Ah, pô, parei com vocês. Valeu, um abraço a todos aí. Aí o Bruno Habib que não aceita essa negociação do lateral Jorge, né, envolvendo a equipe do Flamengo e o Mônaco. Aquela questão, né, Bruno? Às vezes pode ter sido até interessante para o jogador, mas de repente tenta arrastar um pouquinho mais a negociação, ver se o clube dá um pouquinho mais, né? Ainda tem alguns dias para fechar a janela, dá para arrastar pelo menos uns 2 dias para ter essa situação, de repente, com uma negociação um pouco mais alta. Ou então, podia acontecer o contrário, né? O clube desistir. Mas negociar é sempre importante, de repente, dar certo. 10:09, mais uma participação por aqui, em 964-338136. Fala, família Bradescada. Aqui é o Rodrigo de Petrópolis. Aqui eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham desses 2 laterais que o Botafogo contratou aí? E eu acho que eles são muito fracos. Eu acho que tinha lateral bem melhor do que eles no mercado brasileiro. Aqui, manda um abraço pro Leão lá da Big Power. Fala com ele pra parar de contar história. E manda um abraço pro João Cotonete do Canavial, que fica o dia todo na escuta de vocês. Valeu! Aí a galera sempre ligada aqui na Bradesco Esportes FM, João Cotonete ligado aqui em 91.1. Com relação aos laterais da equipe do Botafogo, olha, acredito que são jogadores, né, no caso do Jonas, eu acho que vai ajudar bastante na temporada para compor elenco, não acredito que ele deva ser o titular. Na esquerda, o Gilson já me decepcionou um pouquinho, ele não conseguiu boas atuações ainda com a camisa do Alvinegro. Vamos ver o que ele tem para apresentar, qual é o cartel dele durante a temporada. 10h10 no Rio. Vamos girar informações por aqui. Na sequência, tem convidado especial para você, hein? Hora de Flamengo aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM, hora do Rubro Negro em 91.1. O Rubro Negro que joga final de semana, jogo difícil contra o Boa Vista, mas parece que tudo ficou pra lá, né? Já que o dia do Rubro Negro ontem foi bastante agitado por coisas extracampo. E o Bruno Lousada conta tudo pra gente. Fala, Lousada! Fala, Juan, grande abraço a você, a todo mundo ligado no nossa área primeira edição. O Flamengo confirmou em nota oficial a venda do lateral Jorge para o Mônaco da França. O clube não confirmou os valores, mas a negociação gira em torno de 8 milhões e meio de euros ou 29 milhões de reais, e o Flamengo tem direito a 20 milhões de reais por esta negociação. É a venda mais cara da história do Flamengo, ultrapassando Renato Augusto ainda na década passada, quando ele foi vendido ao Bayer Leverkusen da Alemanha. E o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que agora acumula também a função de vice-presidente de futebol com a prisão de Flávio Godinho, ele confirmou que existe negociação com Orlando Berrio, atacante de 25 anos do Atlético Nacional da Colômbia, mas disse que só vai entrar em maiores detalhes quando a negociação estiver sacramentada. E não falta muito para isso, o Flamengo já acertou as bases salariais com o jogador e nos próximos dias deve confirmar esta negociação do 4º reforço para a temporada de 2017. O clube ainda confirmou que a segunda rodada do Campeonato Carioca está marcada agora para Volta Redonda. A partida é contra o Macaé na semana que vem. O Flamengo busca alternativas enquanto a Arena da Ilha não fica pronta. E o clube até ganhou um reforço orçamentário para isso. O Conselho Deliberativo aprovou ontem as verbas de TV para o Campeonato Carioca e para a Primeira Liga, no caso do estadual, de 15 milhões de reais e da Primeira Liga de 2 milhões de reais. Esse dinheiro vai ajudar também nas reformas que estão sendo feitas na Arena da Ilha do Governador, que deve ficar pronta no final
final do mês de fevereiro, já para o começo do mês de março. O Flamengo viaja hoje para Natal, onde enfrenta amanhã na Arena das Dunas o Boa Vista na estreia no Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo conta com o volante Rômulo, que já está regularizado e fica à disposição, mas ainda não deve ser titular nesta partida. Tá falado, Juan, um grande abraço. Tá falado esse rubro-negro aqui na rádio do Seu Esporte, né? A equipe do Flamengo que enfrenta o Boa Vista num jogo complicado. Flamengo que tá devendo futebol, né? Principalmente pelo resultado. Mais do que qualquer coisa, 2-1 contra o Vila Nova na semana passada ficou entalado na garganta de muitos rubro-negros. Agora é jogo oficial, agora é jogo valendo. Não adianta também ganhar a partida amistosa, ganhar, fazer espetáculo, como fez, por exemplo, o Botafogo, e na hora do vamos ver a situação não ser favorável. A equipe do Flamengo que tem que encontrar uma cara para essa temporada, né? Ainda com os reforços, alguns não podendo atuar ainda, mas tem que ter a sua maneira de jogar. Vamos ver como é que vai sair contra o Boa Vista, um adversário que experiência não falta para outro lado. Jogadores de bastante qualidade no futebol brasileiro, ou pelo menos bastante rodagem, o que já dá um peso a mais ao confronto em Natal, que tira um pouco a característica do Campeonato Carioca, já que vai ser fora do estado do Rio de Janeiro. Vamos ver o que a equipe do Flamengo apresenta ao seu torcedor na estreia do Campeonato Carioca, o torcedor flamenguista que está na expectativa de um time coeso dentro de campo na estreia. 10h14 no Rio de Janeiro, você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h15 no Rio, você ligado em 91.1 na Cidade Maravilhosa. A galera sempre interagindo com a gente. Você concorda com o que eu falei do Flamengo? Discorda com o que eu falei do Flamengo? Fica à vontade aqui na Bradesco Esportes FM. Manda a sua mensagem que vai ser registrada por aqui na rádio do Seu Esporte. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a disputa do Sul-Americano Sub-20, Brasil classificado, Equador e Colômbia também passaram no grupo, 7 pontos para todo mundo, Brasil em terceiro lugar. A definição do outro grupo acontece no dia de hoje também. Tem muita coisa para falar, tem Primeira Liga também, a bola rolou, só empate, né? 2 jogos, 2 empates nas partidas realizadas no dia de ontem. E tem Libertadores da América, definição também. 10h16, o torcedor participando através das redes sociais do nosso WhatsApp, 21 964 338136, mandando seu recado por aqui. Fala, rapaziada da Bradesco Esporte, quem fala aqui é o Diego, da Vanderlar. Queria uma opinião aí de vocês aí, quem que vocês acham que vai se dar melhor em 2017 aí, Conca ou Sonorsa, no Fluminense? Acho que vai dar mais esse cara aí no Flusão, hein? O que vocês acham? Um abraço aí pro meu amigo Josué, valeu! Tá aí, né? Inclusive com direito a abraço, momento afeta aqui na Bradesco Esportes FM com relação ao Sornosa e o Conca, né? O Sornosa é um jogador que chegou com certa expectativa pelo que ele fez na equipe do Independente Del Valle, né? E ao mesmo tempo aquela situação. É um jogador desconhecido no aspecto geral, ele fez nenhuma Libertadores, mas chegou mostrando muita qualidade e ao mesmo tempo encantando o técnico Abel Braga, que acredita bastante no potencial desse jogador, assim como também do Orejuela, que é mais marcação, estava um tanto perdido na última partida. Com relação ao Conca, fica a expectativa para ver como é que ele volta, já que o argentino, né, ele tem uma contusão séria, já está bastante tempo fora dos gramados, só volta em abril, né? E o time tem que estar preparado para ele e ele também tem que voltar 100%. Se não voltar 100%, corre o risco de uma nova lesão. Isso não é nada interessante, ainda mais pelo investimento que fez o Flamengo, apesar de que só vai pagar quando o jogador entrar em campo. Isso é importante. Para mim foi a grande cartada de mestre nessa situação de negociação, digamos assim. Vamos a mais uma participação do torcedor. Eu sou Alan de São Gonçalo. E os times como Bangu, Macaé, Volta Redonda, entre outros times do Rio de Janeiro, não tentam entrar na Primeira Liga e ajudar, porque esses clubes
iam ganhar expressão nacional, iam jogar com times de primeira divisão. E seria bom ter outras equipes do Rio na primeira liga. Não vou falar de Vasco e de Botafogo, porque eles já estão fechados com a federação. Mas outros clubes pequenos podem sim enriquecer essa liga que está crescendo, a primeira liga. Daí, né, o torcedor falando sobre a primeira liga. Inclusive a gente perguntou na estreia do Fluminense na terça-feira se o torneio já tinha pegado, se iria pegar, né? Ou então se o torneio já tinha os dias contados. E muitos falaram que o torneio da Primeira Liga precisava de algo mais. Quem sabe não é essa situação da entrada de algumas equipes. Mas a ideia principal da Primeira Liga, quando surgiu, era dar a opção do torcedor de ver grandes clássicos toda semana. Um Atlético e Flamengo, aí depois um Flamengo e Cruzeiro, um Fluminense contra o Inter, né? Jogos importantes a toda semana. Não sei se é de interesse da Primeira Liga que entre os clubes de menor investimento e também não acredito que eles tenham tanto poderio financeiro assim para simultaneamente disputar as duas competições. Haja vista que muitos utilizam o Campeonato Carioca até para poder captar dinheiro para o ano todo, né? Coisa típica do futebol do Rio de Janeiro. 10 horas e 19 minutos, a gente tem um rápido intervalo aqui na Bradesco Esportes FM. Na volta tem um Botafogo para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. A Bradesco Esportes FM é medalha de ouro no futebol e em todos os esportes. A Bradesco Esportes FM alcançou com as jornadas esportivas e a cobertura das Olimpíadas a sua melhor marca de 2016 no alcance máximo, com mais de 100 mil ouvintes. E em 2017 tem muito mais esportes para você e novidades. Vem aí a nova dobradinha forte do esporte. Edilson Silva e J. Santiago. Em 2017, a nova seleção brasileira do rádio. Toda reunida aqui. Aqui é o Ronaldo Castro, Mauro Santana. Aqui é o Sérgio Lobo, Cado Macri, Roberto Dinamite. Aqui Marco Aurélio Carvalho, Sérgio Américo. Aqui é o Rodrigo Campos. Aqui é o Antônio Carlos Duarte. Valdir Luiz. São Marcos Coelho, Daniel Pomeroy. Atier Leal. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é por aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. IPTU, IPVA, material escolar. 2017, você mal me conhece, já vem com cobrança, hein? Início de ano é sempre assim, mas tudo bem. Com o crédito pessoal Bradesco, você equilibra suas contas e parcela em até 48 meses. Com o primeiro pagamento em até 60 dias. E você pode contratar via internet, celular, autoatendimento e nas agências Bradesco. Saiba mais em banco.bradesco/crédito. Ô, 2017, que tal um cineminha, então? Vamos, criançada? Crédito sujeito à aprovação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos girar destaques. Por aqui, mais do Flamengo. Chega Bruno Lousada. Presidente Eduardo Bandeira de Melo confirmou que existe a negociação pelo atacante Orlando Berrio, do Atlético Nacional da Colômbia. Ele falou que só vai comentar mais detalhes quando o negócio estiver sacramentado e está muito próximo disso. O Flamengo acertou as bases salariais com o jogador. Faltam agora alguns detalhes para que Berrio seja anunciado como quarto reforço do Flamengo para esta temporada. O Berrio perto do Mengão. Hora do Vasco da Gama por aqui. Chega Ranieri Borges. E o Vasco segue no mercado de contratações visando a próxima temporada. E caso não venha o atacante Luiz Fabiano, o Cruz Maltino já pensa num plano B. Foi especulado o nome de Riascos, entretanto, esse atleta ainda em litígio no Cruzeiro, por enquanto é descartado pela diretoria na Colina Histórica. Isso porque, segundo a direção do Vasco da Gama, não irá negociar nem contratar nenhum atleta
que esteja em litígio com outro clube. Ou seja, para ser contratado pelo Vasco da Gama, Riascos precisa primeiro resolver a sua rescisão com o clube mineiro. Nada de Riascos no Vascão, destaque do Botafogo agora, quem chega é Thiago Esteves. Botafogo inicia a venda para o confronto contra o Nova Iguaçu amanhã às 5 da tarde no estádio Nilton Santos. Bilhetes variam de R$15 o mais barato a R$50 a entrada mais cara. No dia do jogo, os portões abrem às 3 da tarde. Os ingressos estão sendo vendidos em General Severiano, Caio Martins, estádio Nilton Santos e no Nova Iguaçu Shopping e no Via Parque, na Barra da Tijuca. Seguimos agora para o Fluminense, quem chega com as informações é Rodolfo Lamas. E o jovem atacante Pedro vive a expectativa de fazer seu primeiro clássico com a camisa profissional do Fluminense. O jogador que marcou seu primeiro gol na última terça-feira com a equipe principal do Tricolor na vitória por 3-2 sobre o Criciúma, agora pode estrear em um clássico carioca no próximo domingo. O jogador deve ser reserva nessa partida, mas muito provavelmente deve ser utilizado pelo técnico Abel Braga na segunda etapa. E seguimos para falar de Copa Libertadores da América. A bola rola para a definição dos classificados na primeira ronda de eliminatórias. O Wanderers recebe o Universitário Sucre. O Universitário Sucre em vantagem. O Independente Del Valle enfrenta o Deportivo Municipal. O time equatoriano tem a vantagem a partir das 10h15. O Deportivo Táchira, em desvantagem, enfrenta o Deportivo Capiatá. Jogo às 10h45 da noite. A bola rola também pela Liga Alemã. Tem a partida entre o Schalke e o Eintracht Frankfurt. Jogo às 5h30. Sul-Americano Sub-20. Uruguai e Bolívia entram em campo às 8h. Argentina e Venezuela às 10h15 da noite. Liga Espanhola. A bola rola às 5h45 para Osasuna e Málaga. A bola também rola na França. Também às 5h45 para Marseille e Montpellier. E na Copa da Inglaterra, a bola rola às 5h55 para o atual líder do campeonato inglês, o Leicester, enfrentar o Derby County. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Na verdade, fazer a correção, atual campeão, né? Líder ele não é, tá inclusive disputando contra o rebaixamento a equipe do Leicester. Mas tem tênis acontecendo, né? Tem torneio importante, tem Rafael Nadal. O Vitor Cunha tá acompanhando a partida. Como é que tá o jogo aí? Rapaz, o jogo começou cedinho de manhã e até agora não terminou, né, o Vitor? Isso mesmo, Juan. Começou por volta de 6h30 da manhã a partida do Australia Open. É a semifinal número 2. O Federer já venceu o seu compatriota Wawrinka, já está na final em 5 sets. Esse aí também já está no quarto e pelo visto vamos nos encaminhar para o quinto. Nadal está vencendo o Dimitrov por 2-1, parciais de 6-3, 5-7, 7-6. E agora nesse quarto set está 5-5 com o Nadal sacando 30-15. É verdade, que jogo amarrado, rapaz. Tá complicado de se definir. Normalmente o tênis demora, mas esse tá bastante demorado. Quase 4 horas de partida ou mais de 4 horas já? 6-10, quase isso, até mais, né? O segundo set demorou 1 hora, o terceiro set demorou 1h10 e esse já tá perto de 1 hora também, irmão. 3 horas então de partida. Rapaz, mais 40 minutos do primeiro, tem quase 4 horas de partida. Mesmo. Quase 4 horas de partida, que complicado, hein? E jogo amarrado, o tênis é sempre... semifinal, né, Rony? Ninguém quer perder. Semifinal e 2 tenistas de bastante qualidade, né? Pelo menos o Dimitrov sabe defender bastante, não é um expert no ataque, mas defende bastante. E figura ali dentre os tops do tênis também, não os principais, aqueles ali intermediários, né? Atualmente ele é o 15º do ranking, se eu não me engano o Nadal é o 9º, caiu bastante, mas é o Nadal, né? A gente já sabe o que ele pode fazer, mesma coisa do Federer, tá na final, mas foi o 17º cabeça de chave do torneio, então não dá pra descartar esses dois caras, né? Não dá pra descartar nunca, eles podem estar lá embaixo, sempre tem qualidade e muita qualidade. 10h27 no Rio. Vamos falar do Botafogo? O Glorioso aqui na Bradesco Esportes FM, expectativa do confronto diante da equipe do Nova Iguaçu.
Fala, Thiago Esteves. Fala, Juan, grande abraço pra você, a toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realiza na manhã dessa sexta-feira o último treino antes da partida contra o Nova Iguaçu, amanhã às 5 da tarde no estádio Nilton Santos. Mais uma vez, o técnico Jair Ventura no treino de ontem não contou com a presença do zagueiro Carli e também do meia João Paulo, e a tendência é que os dois jogadores sejam mais uma vez desfalques para o treinador, que provavelmente vai poupar grande parte dos titulares, de olho no confronto contra a equipe do Colo-Colo na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro, pela Copa Libertadores da América. Quem vai entrar nessa equipe é o meia Camilo, que pouco atuou no confronto da seleção brasileira contra a Colômbia e deve iniciar a partida entre os titulares, assim como o goleiro Gatito Fernandes, trabalhou normalmente ontem e deve também começar o jogo entre os titulares. Para a partida contra o Colo-Colo, os ingressos seguem sendo comercializados pela internet e só tem ingresso para o setor Oeste a R$100. Isso porque a partir de sábado os bilhetes também serão comercializados nos postos físicos de venda, mas ainda não foram divulgados em quais locais. O Botafogo vai fazer provavelmente isso amanhã. O técnico Jair Ventura, após a derrota por 2-0 para o Madureira, conversou com a imprensa e falou sobre o que ele espera do time do Botafogo, principalmente com os jogadores que ainda tem para estrear. Até o momento, Gatito Fernandes, Jonas, Montijo e Roger entraram no time do Alvinegro, mas Joel, Guilherme, Gilson, João Paulo, ainda há jogadores para estrear e o técnico falou sobre esse fator. Tem muitos jogadores para estrear ainda, né? A gente tem o Joel, a gente tem o Guilherme que chegaram também. O Botafogo vem forte, bem forte. A gente tem que ter paciência, lógico que a gente quer ganhar sempre, mas quando a gente tiver todos os jogadores à disposição, a gente vai cada vez estar mais forte. Para a partida de amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu, os ingressos também estão sendo vendidos R$15 o mais barato, R$50 o mais caro, sendo comercializados em General Severiano, Caio Martins, Estádio Nilton Santos, no Nova Iguaçu Shopping e também no Via Parque, na Barra da Tijuca. Beleza, Juan? Beleza! O Botafogo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Botafogo que está devendo boa participação para o seu torcedor, né? Ele que estava com muita expectativa quanto à participação no Carioca, na Libertadores, e o time do Botafogo começou com uma derrota na disputa do Campeonato Carioca. Quanto ao Joel Carli e também o João Paulo, não começaram o ano, né? Jogadores que estão tendo muitos problemas físicos e principalmente no caso do João Paulo, já de início, é preocupante. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h31 no Rio de Janeiro, é hora de convidada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Afinal, vamos conversar com o técnico Josué Teixeira, ele tem 56 anos, está no Clube do Remo, muito para falar de campeonato estadual, né? Lá no Pará tem algo específico que é dividido em 2 times, é Paysandu e Remo, lotando até amistoso, ele que tem boa passagem no futebol carioca pelo Macaé, por grandes equipes aqui, equipes de menor investimento. Josué, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. O retrospecto aí é basicamente esse, né? Estádio cheio o tempo todo, um campeonato de muito apelo em cima dos grandes, né? Em cima da equipe do Remo e do Paysandu, e a grande expectativa para um repaz já de início no campeonato, né, ô Josué? Bom dia, Juan, bom dia, ouvintes da Bradesco. Realmente aqui a cidade respira futebol, só se fala em clássico, nos 2 clubes. Os 2 clubes grandes daqui fazem amistosa e a torcida enche, então é uma expectativa muito grande para vir aqui abrir um mercado novo aqui no Norte, num clube grande como o Remo, e tentar recuperar o prestígio desse clube. O Paysandu está num momento bom e nós temos que agora fazer o mesmo pelo clube do Remo. Agora, como é que é para recuperar uma equipe como essa? Porque é uma equipe tradicional e tem a pressão do rival indo bem, né? É uma pressão ainda mais em qualquer projeto que se crie nessa equipe. E como é que funciona aí para vocês isso? Vocês têm que reconstruir uma equipe grande. É verdade. O último período do presidente não foi boa. Ele deixou a equipe com várias dívidas, não pagou alguns salários dos jogadores. Então nós assumimos esse clube em dezembro, com a nova gestão, com uma mentalidade nova. Então, primeiro é você resgatar o lado social e financeiro dos jogadores e dos funcionários, que é você pagar salário em dia e dar estrutura. Isso o clube vem fazendo, desde que nós chegamos, está cumprindo com tudo.
Então, a ideia básica de um projeto era jogadores locais e jovens da base, que tem muitos jogadores bons aqui. Então a gente vai mesclar essa situação. O próprio Paysandu também está passando por esse momento de uma organização também de clube, eles estão com um momento melhor, mas a gente está trabalhando muito para chegar próximo do Paysandu. E você sabe que no futebol, na competição, no estadual, no campeonato, não tem muito isso. A camisa, a torcida, o momento define os jogos, e é nisso que nós estamos apostando. Com certeza tem muitos olhares em cima do seu trabalho por aí no Norte. A gente fala muito de estrutura do Campeonato Carioca, né? Que é a estrutura que alguns clubes deixam a desejar. Como é que funciona por aí? Porque a gente sabe que o investimento de qualquer clube do Norte é sempre mais complicado, assim como do Nordeste, já que a captação é um pouco complicada também. Como é que é essa diferença? Você teve a oportunidade de trabalhar em clubes de menor investimento do Rio e um grande no Norte. A comparação, um pequeno no Rio às vezes tem mais estrutura do que um grande no Norte. Como é que funciona aí? E os pequenos daí também? Não tem não. Os clubes aqui, os grandes do Norte, tudo tem estrutura. O Clube do Rio tem um estádio próprio, que está em reforma, mas tem toda uma estrutura. Você tem uma parceria com a academia, que é a melhor academia da cidade. Então você consegue ter, em nível de estrutura, você tem boas condições. Aqui o que tem que melhorar ainda é um pouco os estádios, a estrutura de estádio para torcedor, para o jogador, para a imprensa em si também. Isso, nós tivemos até um fórum essa semana falando sobre isso. Então é uma questão que tem que ser melhorada, a questão do estádio. Mas em relação à estrutura dos clubes, não. Os clubes têm receita, o Banco do Estado patrocina a competição, então paga toda a logística da competição. Então os clubes conseguem investir, até porque são clubes de cidade e tem um apoio também da prefeitura. Então é uma competição muito forte, com bons jogadores rodados da região, mas a gente espera com esse grupo jovem e de jogadores locais também fazer uma boa competição. Agora, com relação ao estádio, você falou que atrapalha um pouquinho, né? Que os estádios têm que evoluir um pouco. A gente já viu casos, por exemplo, aí chove muito, de estádio completamente alagado. Você já se deparou com isso, né? Durante o campeonato, essa época é época de chuvas aí. No primeiro jogo amistoso nosso aqui no Mangueirão, caiu um temporal e eu já fui apresentado. E aqui nos treinamentos também, você tem que marcar o treino pela manhã, porque toda tarde chove. Mas chove forte, o dia está claro, o sol, de repente fecha tudo e chove. Depois abre o sol novamente. Então, você tem que se adaptar a esse tipo de clima, a condição do gramado. Então a gente trabalha nessas dificuldades também, para o jogador no momento do jogo não ter tanta dificuldade, sabendo que existe, mas que você tenta aperfeiçoar um pouco mais. Josué Teixeira conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ex-técnico do Macaé, dentre os clubes de menor investimento aqui no Rio de Janeiro, agora técnico da equipe do Clube do Remo. Josué, eu queria te perguntar agora sobre a situação do Remo em perspectiva de ano, né? É uma equipe que tem calendário completo, não tem calendário completo, como é que funciona aí? E seu contrato depende disso também, ou então você tem contrato de ano todo? O Clube do Remo tem calendário pro ano todo. Ele vai disputar o estadual, a Copa Verde, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C. Que é o grande objetivo nosso, é conquistar aqui o acesso, jogar o clube da Série B, que aí a projeção é muito maior, mas a gente tem um contrato aqui de 1 ano. Contrato de 1 ano, ou seja, pode fazer parte justamente desse acesso que você conhece, né? Conseguiu com a camisa do Macaé. Josué, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, desejar sorte por aí no Clube do Remo, né? E desejar aí uma boa estreia, um bom campeonato paraense para você. Muito obrigado. E a gente fica aqui acompanhando a notícia do Rio também através de vocês e sempre à disposição para falar sobre o futebol paraense. Tá certo, esse Josué Teixeira aqui na Rádio do Seu Esporte, o Clube do Remo, né? Sempre complicado. É algo talvez inimaginável aqui no Rio de Janeiro acontecer esse tipo de situação. Um clube grande chegar ao ponto de ter que se reconstruir. Mas isso é bastante comum no Norte e no Nordeste. Uma gestão, às vezes, arrebenta tudo, né? E tem que fazer tudo novamente e começar.
absolutamente do zero, e a gente tem a oportunidade de contar essas histórias aqui na Bradesco Esportes FM, até com um técnico conhecido do público do Rio de Janeiro. 10h38 no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. E o torcedor segue participando aqui na Rádio do Seu Esporte, mandando seu recado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, perguntando, afinal hoje é tema livre, você fala do que quiser na Rádio do Seu Esporte. Galera mandando o WhatsApp por aqui em 21 964338136. Fala Bradescada, bom dia, que quem fala é o Natal de Areal, Rubro Negro. É impressionante como a diretoria do Flamengo não sabe vender. Qualquer jogador cabeça de bagra aí é vendido por outro clube aí por uma baba de dinheiro. O Flamengo vende nosso Jorge, moleque de 20 anos com grande futuro pela frente ainda, por uma mixaria dessa. Sendo que a multa rescisória dele era 30 milhões. No mínimo, para cair, tinha que cair para uns 20. Agora 8,5. Fala sério. Tem que aprender a vender com esses outros clubes aí. Coisa que a diretoria do Flamengo ainda não sabe. Abração. Aí, grande abraço a toda a galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM, mandando seu recado. Ó, tem mais participação aqui, ó. O Leandro de Petrópolis, ele fala o seguinte: esse dinheiro do Jorge, ao invés de investir em Berrio, por que o Flamengo não investe no Vargas? Olha, 8,5 milhões de euros eu acho que não consegue nem comprar a perna direita do Vargas, né? Ainda mais que tem investimento da China nessa situação também. O Wallace Gomes, ele faz o seguinte: fala Bradescada, muita gente preocupada com a saída do Jorge, temos jogadores para suprir essa ausência. Em 2008 o Everton foi muito bem como lateral. E temos o Moraes, esse Moraes da base é muito bom também, acredito que pode ser interessante para a equipe do Flamengo. Tem mais uma participação aqui, ó, daqui a pouco o Vasco da Gama para você. O Nil Teixeira de Nova Iguaçu, flamenguista, ele fala o seguinte: torcedor é muito passional, não sabe nem quanto tempo o Flá já negociava com o Mônaco. No meu ponto de vista, foi um ótimo negócio. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. E nas futuras negociações, o Flá ainda vai ganhar com o Jorge, já que o Flá é o clube formador do atleta. É um ponto de vista e para muitos também tem outros gatilhos também no contrato. Até o Jorge Nicola trouxe essa informação que faz esse número aumentar, mas não foram especificados ainda. 10h40 no Rio. Vamos todos cantar de cor. E a hora de Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Vasco que tem um clássico no final de semana, tem problemas para armar a equipe no meio de campo. Quem sabe de tudo do Cruz Maltino é o Ranieri Borges. Fala, Rani! Bom dia! Fala, Juan. Bom dia, grande abraço para você, para os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM em 91.1. Como você disse, o Vasco com problemas para armar a equipe no setor de meio de campo, principalmente ali na região de volante. Isso porque o Evander, que vinha sendo improvisado na posição pelo técnico Cristóvão Borges, vinha agradando ao treinador, torceu o tornozelo e vai ficar de fora do Vasco por pelo menos 3 semanas. Com isso, o técnico Cristóvão Borges não pode contar com o atleta para a estreia do Vasco diante do Fluminense no domingo no estádio Nilton Santos. Também não pode contar com Douglas Luiz, que ainda está servindo a seleção brasileira sub-20, e não pode contar com Marcelo Matos, que está fazendo trabalho de recuperação ainda no Capres e não tem 100% da sua condição física, ainda está no trabalho de transição, quase 100%, mas ainda não à disposição do técnico Cristóvão Borges, então fica essa expectativa. Ontem o Cristóvão treinou com o Andrezinho na posição, mas tem também o Bruno Galo, que pode atuar naquela região de campo. Tem até o próprio Caio Monteiro, que pode ser um pouco recuado e também atuar na posição de volante. E a gente fica na expectativa de como vai atuar o Vasco nesse confronto do Clássico diante da equipe do Fluminense, sem esse jogador importante que vinha sendo improvisado ali na posição, já que muitos outros também não estão à disposição do técnico Cristóvão Borges. Outra dúvida para o Clássico é o Muriqui, ele que vinha com dor na região lombar, inclusive na última partida da disputa do torneio amistoso de pré-temporada na Flórida, não atuou por conta disso, está fazendo trabalho de recuperação no Capri, está se recuperando bem, está tendo uma boa recuperação e rápida. A tendência é de que ele atue, mas
de certa forma, ainda é dúvida para este clássico diante do Flu na estreia do campeonato estadual. É grande a expectativa, então a gente fica no aguardo de como será montado o time pelo técnico Cristóvão Borges, que tem problemas, vai tentar achar a solução, Juan. Agora, o Ranieri, só fazer uma perguntinha pra você com relação ao Evander. O Evander começou sendo improvisado na função de volante e hoje já é visto como grande desfalque. Ele já mudou tanto assim de patamar na cabeça do Cristóvão Borges, assim, há uma aposta que ele possa render nessa função de volante, porque no início pegou todo mundo de surpresa, mas parece que o técnico tá se agradando, né? O Cristóvão gostou bastante do Evander ali. É claro que é um jogador improvisado, porque o Vasco não tem outros. O Marcelo Matos talvez fosse uma boa opção e uma das primeiras opções. O Douglas Luiz também é a primeira opção, digamos assim, para a região do campo. E o Vasco não tinha muitas opções para aquela região, apenas o Bruno Galo, por exemplo, no elenco Cruz Maltino. E aí o Cristóvão optou por improvisar o Evander, que teve boas atuações, manteve uma boa sequência antes da torção. Não é a primeira opção, Juan, mas no momento com o que o Vasco tem, o Evander era uma peça importante, sim, nesse time titular Cruz Maltino, Juan. Tá certo, esse é o Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte, agradecendo o Ranieri Borges pelo noticiário do Cruz Maltino por aqui, né? O Evander saindo, entrando o Andrezinho como volante, né? Não sei até que ponto o Vasco fica vulnerável nesse tipo de situação, né? O jogador até teve algumas oportunidades de jogar de volante na equipe de São Januário, mas deixa um pouco a desejar na marcação, até porque o forte do Andrezinho sempre foi a bola no pé saindo pro jogo, né? O Vitor Cunha. É verdade, Juan. A gente pode ver o Evander nessa função. Ele foi bem nos primeiros jogos, né? Na verdade, eu acho que ele superou as expectativas, né? A gente sempre viu o Evander jogando mais adiantado, mas ele foi bem, principalmente no primeiro organizando o jogo, no né? primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil, exatamente. Ele foi muito bem nesse jogo, eu gostei bastante dele nessa função. Uma pena que ele se machucou logo no começo da temporada e vai perder esse comecinho, né? Essa estreia, pelo menos. Vai perder a estreia e logo num clássico contra o Fluminense. Talvez fosse um pouco ousado demais colocar o Andrezinho ali na função, mas o técnico tá lá acompanhando todos os treinamentos, o dia a dia sabe o que investir na equipe para poder melhorar. Ao menos a gente espera isso, né? Porque se não der certo, a gente sabe que vida de treinador termina muito rápido. 10h45 no Rio, você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Já acabou o tênis ou ainda não? Ainda tem jogo de tênis por aí? Só para informar que, como havia falado anteriormente, vamos pro quinto set. Acabou de começar, estamos no primeiro game. Dimitrov sacando 30-15 pro Nadal. Qual a chance de ir para 5 horas esse jogo aí? Bastante. A gente já tá no quinto set. Deve bater umas 4h30 pelo menos. Rapaz, deve ser complicado cobrir Se for tênis. Pro tie break também, aí já é. Aí vai dar umas 5 horas. Rapaz, que jogo complicado, né? A gente acompanhando o Australian Open também aqui na Bradesco Esportes FM, sempre com destaques pra você. O torcedor participa, manda o seu recado aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos ouvir a galera. Fala, Bradescada, fala, torcida do Mengão. Olha, sou fã do Jorge, bom lateral e só. Não fez história no Flamengo, não quis fazer história no Flamengo, toda entrevista falava que queria ir pra Europa, quer ir pra Europa. Todo mundo sabe que o sonho de jogador é ir pra Europa, meu irmão, mas primeiro faz história no teu clube que te revelou, tá ligado? Depois de pensar em ir pra Europa. Dá um tempo, foi tarde, tomara que não vingue lá, Douglas Coutinho de Nova Iguaçu. Tá aí, o Douglas Coutinho tá irritado com a situação envolvendo o Jorge saindo da equipe do Flamengo, indo pra Europa, né? Realmente, é sonho de todo jogador. Hoje em dia é difícil o jogador falar sobre essa situação envolvendo uma negociação para a Europa e pensar em ficar no Brasil, ainda mais as cifras são muito altas, né? O futebol lá é mais valorizado também. Eu acho que uma ida para o Mônaco, para mim foi um excelente ponte, até porque o Mônaco não é um gigantão que você vai ter que disputar com jogadores altamente conhecidos e, ao mesmo tempo, é uma equipe em crescimento, já que seu dono é rico, é russo, né? E a gente já viu que o Abramovich pode fazer, ele é inclusive amigo do Abramovich, né? E o Mônaco hoje líder do campeonato francês. Exatamente, Juan. Inclusive o Jorge nunca escondeu que o objetivo dele era ir pra Europa, né? Nunca desde escondeu. Desde as primeiras entrevistas ele já havia falado isso, desde que começou essa especulação.
E inclusive o que o flamenguista não pode reclamar, ao contrário de algumas outras negociações que o cara que saiu e deixou o torcedor na mão e muitas vezes não se dedicando em jogos, o Jorge não. O Jorge se dedicou nos jogos com a camisa do Flamengo. Até coloquei um vídeo num gol que ele fez contra o Botafogo, que ele saiu comemorando, falando: eu amo vocês, eu amo o Flamengo é a minha casa. A estreia da Arena da Ilha, não foi? A estreia da Arena da Ilha, 3-3 na partida, né? Ele nunca deixou de dar o seu melhor pelo Flamengo, pelo menos. Muito pelo contrário. Ao que parece, ao que pareceu durante as partidas. Né? Tá certo que alguns jogos ficam um pouco mais apagados, mas isso acaba acontecendo. Tem jogo que o futebol simplesmente não encaixa. Ainda mais um jovem como ele, né? E os jovens têm essa tendência de oscilar também. Ele já é bem maduro para a idade dele, mas ele tem 20 anos, então vai oscilar bastante. Bastante jovem. Ele disse que quer chegar ao nível do Marcelo. Será que chega? Para mim, ele tem potencial para isso. Potencial, mas precisa justificar agora na Europa. Exatamente, vai ter a grande agora chance que a gente vai ver mesmo, apesar de que eu acho que não vai ter muita chance nesse comecinho, porque já tá no meio da temporada. Então, mas ele com certeza, com o treinamento, o técnico vai perceber que, se eu não me engano, é o Leonardo Jardim, né? O Leonardo Jardim, português, e ele foi indicado pelo Deco. O Deco que faz Exatamente. Algumas negociações na Europa, né? Ele funciona mais ou menos como um negociador por lá. Indicou ele para o Mônaco e um atacante treinador brasileiro, Soares, para a equipe do Porto, que estava no time do Vitória de Guimarães também. Ele está sempre envolvido em negociações por lá. Tem um trâmite muito legal, um trânsito muito legal lá na Europa. Tem mais participação por aqui, Vitor. Vamos ouvir aqui na Rádio Seu Esporte. 21 964 338136. Fala, Bradescada, bom dia. Aqui quem fala é o Johnny, botafoguense, de Anchieta. E gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Camilo, se eventualmente ele pode ter mais uma chance na seleção brasileira nos jogos das eliminatórias, porque todo mundo viu que ele entrou muito empenhado, com bastante alegria. Olha, quanto a Camilo na seleção brasileira, acredito que ele entrou com vontade, não sei se é uma posição fácil de arrumar lugar, mas é um atleta que com certeza deixou uma pontinha de dúvida no técnico Tite. Sobrando vaga, pode pintar, por que não? O próprio Diego também entrou e conseguiu fazer um certo barulho. Mas, dentre todos, acredito que o Dudu foi quem teve melhor atuação. Concordo com você, Juan. Eu só vou discordar da melhor atuação, que para mim foi do Rodrigo Caio. Sim, mas no caso muito defensivamente. Né? Exatamente, o Rodrigo Caio jogou muito. Do Everton também. Não perdeu nenhuma dividida. Então, pra mim, quem saiu assim destacado desse jogo, apesar de ser um amistoso, aquele clima todo festivo por causa da Chapecoense, pra mim, quem ganhou muitos pontos com o Tite foi o Rodrigo Caio, o Camilo, como você falou, sim, o Diego também entrou muito bem no intervalo, sim. E o Dudu, né, que apesar que além do gol, ele jogou muito, correu, marcou, coisa que a gente não vê muito ele fazer isso no Palmeiras, né, acompanhou o lateral. Ele jogou muito bem, realmente. É aquela questão, né? A seleção, a camisa amarela, quando o cara tem vontade... tem muitos que acabam morcegando com a camisa amarela, mas quando o cara tem vontade e quer realmente servir a seleção, o cara, ele acaba se demonstrando totalmente diferente, né? A gente vê muito essa questão do nacionalismo, a gente cita bastante esse caso, no Chile. O cara, quando joga na seleção, ele joga a vida. E o Dudu realmente jogou a vida naquela partida. Mas tem que ser assim, né? Deveria ser assim em todos os casos. Mais uma participação aqui na Bradesca e depois intervalo comercial. E o Fluminense pra você. Tchau, Zorzi! O torcedor tá mandando tchau pro Jorge. Aqui o Renan de Niterói. Grande Renan, ficou bastante legal a participação, ó. No nosso amigo aqui, ó. Fala que pra ele o Diego jogou muito. E o Dudu só fez o gol. O Dudu fez uma função tática muito importante. Mais uma participação por aqui. Bom dia, Bradescada. Meu nome é Gerson, sou flamenguista, graças a Deus. Sou morador daqui de São Paulo. Estou vendo muitos flamenguistas chorando aí acerca do Jorge. Para mim, um bom jogador, um bom apoiador, mas um mau marcador. E não achei que foi uma mixaria, não, como muitos torcedores estão falando aí. Afinal de contas, é um lateral esquerdo, né? Porque o que tem muito valor, muito caro, é atacante. Agora, zagueiro, lateral esquerdo, cabeça de área, igual o Felipe Melo,
Pra mim não vale muito dinheiro não. E o Jorge, pra mim, foi bem vendido. Um abraço e até mais. Daí a participação do torcedor aqui na Bradesco Esporte FM, faltou deixar um nome, final do telefone 6377. É aquela questão, quanto mais à frente, mais chance do cara decidir jogos, mais caro ele fica, né? É verdade, Juan, mas também é o que o outro torcedor falou anteriormente. A multa era de 30 milhões, chegou com 8 milhões e meio e levou. Também fica meio complicado, né? É normalmente o que acontece, quando a multa é de 30, o cara chega com 25 e leva. Sim. Mas com 8 foi muito muito baixo, um quarto realmente. praticamente do valor. É um quarto valor, mas a questão dos gatilhos que o Jorge Nicola até citou, que algumas coisas que podem aumentar o valor dele. Talvez isso possa ter soado, na verdade, interessante para a diretoria do Flamengo. 10h53 no Rio. Conheça os cursos de idiomas da PUC-Rio: inglês, alemão, italiano, chinês, espanhol e francês, do nível básico ao avançado e conversação. Contamos com uma equipe de professores experientes e a qualidade acadêmica de uma das melhores universidades do país. Cursos de idiomas na PUC-Rio. Saiba mais em cce.puc-rio.br ou ligue 0800 970 9556. Hora do tricolor das Laranjeiras aqui na Rádio do Seu Esporte, reta final do Nossa Área, primeira edição. Fala, Rodolfo Lamas. Fala, Juan, muito bom dia pra você e pra toda a galera que tá ligada na Bradesco Esportes FM. E hoje o Fluminense realiza às 4 da tarde o penúltimo treinamento antes do clássico contra o Vasco da Gama, estreia do tricolor no Campeonato Carioca 2017. E os ingressos para esse jogo seguem sendo vendidos. A torcida do Fluminense pode comprar setor oeste superior pelo valor de R$50 e oeste inferior valor de R$70. Lembrando que para esses dois casos há meia entrada. Para o sócio do futebol, só há venda nos postos físicos, com desconto de 50% para quem for sócio futebol e sócios do tricolor que possuem o pacote do futebol. Para esse jogo, o Fluminense vai poder contar com o lateral direito Lucas, atleta que vai estrear com a camisa do Fluminense nesta temporada 2017 de maneira oficial, já que o Lucas participou de alguns jogos treino que o Fluminense realizou lá no CT Pedro Antônio, mas de maneira oficial ele não pôde atuar contra o Criciúma na última terça-feira, já que ainda não estava regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Quem também começa pela primeira vez um jogo oficial pelo Fluminense nesta temporada é o Gustavo Scarpa, camisa 10 do tricolor, principal jogador na temporada de 2016 e agora é uma das principais promessas do Fluminense para esse ano. Ele que vai jogar ao lado do Sornosa no meio-campo, ele que foi convocado pelo técnico Tite e atuou no amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia e também está de volta ao time titular do Fluminense, que muito provavelmente deve ser formado por Diego Cavalieri no gol, Lucas na lateral direita, Renato Chaves e Henrique na zaga e na lateral esquerda o Léo. No meio-campo, Orejuela, Douglas, Sornosa e Scarpa e no ataque Wellington Silva e Henrique Dourado. Esse é o provável Fluminense para o compromisso contra o Vasco da Gama no próximo domingo no estádio Newton Santos. O tricolor que deve ter também no segundo tempo a participação do jovem atacante Pedro, jogador que entrou na segunda etapa contra o Criciúma e fez um dos gols da vitória tricolor por 3-2 naquela oportunidade e colocou uma pulguinha atrás da orelha do técnico Abel Braga, já que o Pedro teve um bom destaque naquela partida, além do gol marcado, e é mais um que pode aparecer no time tricolor. Agora, no que diz respeito a contratações, o Fluminense busca um nome para a lateral esquerda. Depois do empréstimo do Giovani para o Náutico, o Fluminense agora conta apenas com o Léo para esse setor. O Mascarenhas, jogador que disputou a Copinha pelo tricolor em 2017, foi também nessa semana alçado ao time profissional, mas ainda não há certeza se ele vai continuar nessa situação. E o Fluminense busca um nome para essa posição. Foi oferecido, confidenciado ontem pelo técnico Abel Braga, o nome do Álvaro Pereira, jogador uruguaio que disputou inclusive 2 Copas do Mundo pela Celeste Olímpica de 2010 e também a de 2014, jogador com boa passagem no futebol europeu, no Porto, na Inter de Milão e também aqui na América do Sul, atuou recentemente no Estudiantes de La Plata
e seu último clube foi o Cerro Porteño do Paraguai, portanto, um jogador já bastante experiente, mas as negociações não avançaram e, pelo menos por enquanto, esse jogador não chega ao Fluminense. Mesmo caso do Marlon, atleta de 19 anos que pertence ao Criciúma, mas o Fluminense tentou essa negociação ainda no começo de janeiro a pedido do próprio Abel Braga. Esse negócio não foi pra frente porque o Fluminense tentava um empréstimo naquela oportunidade e o Criciúma só tem o interesse na venda desse jogador, tá certo, Juan? Tá certo, o noticiário do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte, a questão da lateral esquerda virou o grande setor onde o tricolor das Laranjeiras precisa de reforço, pelo menos um, para poder compor a equipe. Teve um torcedor mais cedo que falou que o Mascarenhas faria bem a função, mas mais um é interessante por ali, ficar com 2 jogadores e sendo os 2 oriundos da base, ter um cara mais experiente ali talvez fosse interessante para o tricolor e essa é a busca no mercado por parte do Fluminense. 10h58 no Rio de Janeiro, você ligado na Bradesco Esportes FM. E muito obrigado a você que esteve ligadinho aqui em 91.1 no Nossa Área, primeira edição. Ficamos por aqui e você continua aqui na nossa programação na Bradesco Esportes FM. Continua colado com a gente, colado na grade 91.1. Valeu, galera! Fui! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.